Seja muito bem-vindo a essa aula e nós vamos falar sobre uma ideia muito importante e que é inclusive o tema dessa aula para qualquer negócio, que é o cliente, ele não sustenta sozinho um negócio desorganizado. Muitas vezes, quando um banho e tosa está passando por dificuldade, a primeira conclusão do dono é: eu preciso de mais clientes. E de fato, o cliente ele é muito importante. Nenhum negócio existe sem cliente, mas existe uma verdade que muitos gestores só percebem depois de perder dinheiro, de perder equipe, de perder reputação, de perder energia. Ter cliente não significa ter um negócio saudável. Um banho tosa, ele pode ter uma agenda cheia, receber cães todos os dias, movimentar dinheiro no caixa e ainda assim estar operando de forma frágil. Porque o problema nem sempre está na falta de cliente. Muitas vezes o problema está na falta de organização, ele está na falta de um padrão definido, ele está na falta de processo, ele está na falta de uma equipe bem orientada, ele está na falta de clareza sobre como o atendimento ele deve começar, como ele deve acontecer, como ele deve terminar. Mas vamos imaginar uma situação que é bem comum. O cliente ele chega com o seu cão para dar banho, a recepção não faz as perguntas certas, o tutor ele não informa os detalhes importantes ou informa, mas ninguém registra. O cão entra para o banho sem uma orientação clara e durante o processo cada profissional faz de um jeito. Usa produto demais, outros usam produtos de menos, um demora muito, outro corre demais, a secagem não segue um padrão, a finalização ela vai depender do humor, da experiência ou da pressa de quem está executando. Na entrega, o tutor recebe o cão, mas não recebe orientação. Ninguém explica o que foi observado, ninguém reforça o cuidado, ninguém sugere o próximo atendimento. E quando aparece uma reclamação, a equipe responde no improviso. Perceba só, o cliente ele teve ali, o serviço ele foi vendido, o cão ele foi atendido, mas me responde uma coisa: o negócio ele saiu mais forte ou ele saiu mais fraco desse atendimento? Essa é a pergunta que precisa ser feita, porque um negócio desorganizado, cada atendimento pode gerar uma pequena perda. Às vezes é uma perda de tempo, às vezes é uma perda de produto, às vezes é uma perda de confiança, às vezes é uma perda de reputação, às vezes é uma perda de recorrência e, em muitos casos, é uma perda de lucro, é uma perda de dinheiro. E o mais perigoso é que essas perdas nem sempre aparecem de forma clara. Elas não chegam com uma placa dizendo: você perdeu dinheiro aqui, você perdeu dinheiro ali. Elas aparecem com pequenos atrasos, com um banho que precisou ser refeito, com um tutor que não reclamou, mas também nunca mais voltou, com uma avaliação negativa, como uma equipe cansada, como um dono sobrecarregado, como uma agenda cheia, mas um caixa que não sobra nada. Por isso é que é importante entender: cliente não corrige desorganização, cliente não substitui processo, cliente não resolve falta de padrão, cliente não compensa equipe despreparada, cliente não sustenta retrabalho constante, cliente não segura uma reputação mal cuidada. O cliente é a fonte de receita do negócio, mas a organização é o que permite que essa receita ela se transforme em um lucro, que ela se transforme em crescimento e em estabilidade. Quando um banho tosa depende apenas de conseguir mais cliente, mas não organiza a sua operação, ele entra em um ciclo muito, mas muito perigoso. Atende mais, mas se desgasta mais. Vende mais, mas erra mais. Recebe mais cães, mas aumenta o risco de reclamação. Movimenta mais dinheiro, mas não necessariamente lucra mais. E com o tempo, o negócio ele começa a parecer ocupado, mas não necessariamente próspero. Essa é uma diferença fundamental. Negócio cheio
não é a mesma coisa que negócio saudável. Um negócio saudável tem processo. Um negócio saudável tem padrão, tem equipe treinada, tem clareza na comunicação, tem controle de todas as perdas, tem acompanhamento dos resultados, tem cuidado com a experiência positiva do tutor, tem atenção ao bem-estar do cão, tem capacidade de gerar retorno, indicação e confiança. No banho e tosa, a experiência do cliente não depende apenas do banho em si. Ela começa antes do cão entrar na área de banho. Ela começa no atendimento, ela começa na recepção, ela começa na forma como o tutor é ouvido e continua durante a execução do serviço. Aparece na organização da equipe, aparece no tempo de entrega, aparece na aparência final desse cão, aparece na comunicação feita ao tutor e continua depois quando o negócio mantém relacionamento e cria motivo para esse cliente voltar. Agora pense uma coisa, se cada etapa dessa jornada acontece de forma improvisada, o resultado também será imprevisível. Um dia o atendimento ele será bom, no outro o atendimento ele vai ser mediano, no outro ele será ruim. E o tutor ele percebe essa falta de padrão. Mesmo que ele não saiba explicar teoricamente o que está errado, ele sente quando existe desorganização. Ele sente quando ninguém sabe dar a informação correta. Ele sente quando há atraso sem nenhuma explicação. Ele sente também quando um cão é entregue de qualquer jeito. Ele sente quando a equipe parece perdida, quando ele percebe que a equipe está perdida. Ele sente também quando o serviço ele não transmite a segurança necessária. E quando o tutor sente segurança, a confiança começa a enfraquecer. E confiança é um dos ativos mais importantes que um banho e tosa pode ter. O tutor não está entregando apenas um animal para tomar banho. Ele está entregando o que ele considera hoje como um membro da família. Ele espera cuidado, ele espera atenção, ele espera responsabilidade, ele espera profissionalismo. Por isso, a organização do negócio não é apenas uma questão interna. Ela é percebida pelo cliente. Ela influencia na reputação. Ela influencia também no retorno. Ela influencia na hora do cliente recomendar o seu serviço. Ela influencia no lucro. Um erro muito comum é acreditar que o cliente ele permanece apenas porque gosta do serviço. Mas na prática, o cliente ele permanece quando ele encontra consistência em tudo que é feito. O cliente ele volta quando ele sabe o que esperar. Ele volta quando ele percebe que o cão ele é bem cuidado. Ele volta quando sente segurança em toda a equipe. Ele volta também quando o atendimento é organizado. Ele volta quando existe clareza na comunicação. Ele volta quando a experiência é confiável. E essa confiança, ela não nasce do acaso, ela nasce do método. É por isso que o banhista especializado, ele tem um papel tão importante. O banhista especializado não é apenas alguém que executa um banho. Ele participa diretamente da construção do resultado. Ele ajuda a proteger a reputação do salão de banho e tosa, de um negócio de banho e tosa. Ele contribui para que o tutor ele volte. Ele influencia a possibilidade desse tutor recomendar. Ele também impacta na rentabilidade da operação, porque ele pode reduzir o desperdício, ele evita retrabalho, ele melhora o uso do tempo. Um profissional sem orientação pode até ter boa vontade, mas boa vontade sozinha não vai criar um padrão. Boa vontade sozinha não organiza o processo. Boa vontade sozinha não protege o negócio. Por isso, o gestor de um negócio de banho e tosa, ele precisa parar de esperar que tudo funcione apenas porque existem clientes entrando pela porta do banho e tosa. O gestor, ele precisa criar uma operação capaz de transformar o atendimento em resultado. Isso significa olhar para o negócio com mais profundidade. Isso significa perguntar onde nós estamos perdendo tempo, onde nós estamos desperdiçando
produtos? Onde estamos gerando retrabalho? Perguntar onde estamos falhando na comunicação? Onde estamos deixando de orientar o nosso tutor? Onde estamos perdendo clientes sem perceber? Outra coisa, onde a equipe está improvisando? Onde está faltando um padrão? Essas perguntas ajudam a revelar o que muitas vezes está escondido na rotina de banho e tosa. E a partir desse diagnóstico é que começa a grande mudança do seu negócio. Porque não basta atrair cliente, é preciso atender bem. Não basta atender bem uma vez, é preciso manter a consistência. Não basta entregar um cão limpo, é preciso entregar também confiança. Não basta vender um banho, é preciso construir um relacionamento com os clientes. Não basta ter só movimento, é preciso ter rentabilidade. Então, a grande mensagem dessa aula é que o cliente é essencial, mas ele não sustenta sozinho um negócio desorganizado. O que sustenta o negócio é a combinação entre cliente, entre processo, equipe, cuidado, gestão. Quando esses elementos eles estão alinhados, cada atendimento deixa de ser apenas mais um serviço. Ele se transforma em uma oportunidade de fortalecer a reputação, de gerar retorno, de estimular a recomendação e aumentar a rentabilidade do seu banho e tosa. Mas quando esses elementos não existem, cada atendimento pode se transformar em mais um ponto de desgaste. Por isso, a partir de agora, o olhar precisa mudar. O seu olhar precisa mudar. Em vez de perguntar apenas, como que eu consigo mais clientes? A pergunta deve ser, como eu organizo o meu negócio, como eu organizo o meu salão de banho e tosa para atender melhor os clientes que já chegam até mim. E também, como eu crio uma operação capaz de transformar cada atendimento em confiança, em retorno e, obviamente, em lucro. Essa é a base de um banho e tosa muito mais forte. Essa é a base de uma equipe mais preparada. Essa é a base do método 5R, que eu considero resultado, reputação, recorrência, recomendação e, no final de tudo, rentabilidade. Esses 5 pilares mostram que um negócio não cresce apenas porque atende mais. Ele cresce porque atende melhor, com mais padrão, com mais consciência e mais controle. E para finalizar essa aula, faça uma reflexão prática. Pense nos últimos atendimentos realizados aí dentro do seu banho e tosa. Identifique pelo menos 3 situações em que a desorganização pode ter gerado algum tipo de perda. Pode ter sido perda de tempo, pode ter sido perda de produto, pode ter sido perda de confiança, pode ter sido perda de cliente, pode ter sido perda de reputação, ou pode até mesmo ter tido perda de lucro. Anote essas situações não para procurar culpados, não é isso, mas para começar a enxergar onde o processo precisa melhorar. Porque todo negócio que deseja crescer, ele precisa primeiro aprender a se organizar. E lembre-se, mais clientes pode aumentar o movimento, mas somente a organização, padrão, equipe preparada transformam esse movimento em crescimento real. Nos vemos na próxima aula.